Vídeo rápido sobre Sanepar com códigos de negociação SAPR3, SAPR4 e SAPR11 na Bolsa de Valores brasileira. Empresa essa que no período retornou 5.270% aos sócios, contra um retorno de apenas 555% do Ibovespa, principal índice brasileiro. Trazendo isso para o mundo real, um aporte inicial de apenas R$1.000 na companhia se transformou hoje em R$54 mil, aplicando a metodologia das 3 chaves do sucesso que eu sempre trago para vocês em todos os vídeos. Sempre lembrando que na parte de baixo de todos os vídeos eu deixo uma lista de indicação de livros que você tem que obrigatoriamente estar lendo antes de investir em alguma ação, antes de entrar no mercado de capitais. O reajuste tarifário que acabou de ser aprovado pela AGEPAR, mais uma rodada do PPP, leilão que pode movimentar até R$3 bilhões, dividendo os recordes da companhia, análise fundamentalista e no final do vídeo gerenciamento de risco e a minha opinião e tese quanto à empresa e o setor. E na data de ontem nós tivemos uma notícia não tão satisfatória para a companhia e para quem também é sócio da companhia. A AGEPAR, na data de ontem, ela homologou o reajuste tarifário anual da Sanepar. E esse reajuste veio de apenas 2,95% e ele começa a valer a partir do dia 17 de maio de 2024, portanto mês que vem. E aqui um comentário rápido daquilo que eu sempre falo quanto à regulação do setor de utilities, do porquê eu sempre cito o risco regulatório em cima do setor de utilities principalmente, retorno esse que está totalmente ligado ao encaminhamento que a própria Sanepar fez no dia 8 de fevereiro. E a linha de pensamento, ela vai muito em linha, na realidade ela é basicamente a mesma, aquela que eu trago para vocês quanto à Taesa. O ponto comum são os reajustes tarifários e o índice atrelado, seja GPM ou depois de alterado o IPCA. Nós tivemos um ciclo muito forte 2021, 22 e algumas empresas de utilities, elas apresentaram queda de receita e de lucro nos últimos 2 anos. É normal por conta desses reajustes. Em outros anos, nós tivemos mais de 5%, nós tivemos 12%, nós tivemos 8% e o atual ele não chegou a 3%. Recentemente a gente também teve a aprovação de mais um PDV para início no ano que vem. Isso é importante e tem tudo a ver com ganho de eficiência esse que vai ser extremamente necessário nesse novo ciclo com um baixo reajuste tarifário. A empresa vai ter que trabalhar mais em eficiência e margens. E nós tivemos no fim do mês passado a renúncia do presidente, a cadeira máxima, do Conselho de Administração da companhia, o Wilson Ribeiro. Já para acontecer, a gente tem um leilão que pode movimentar até R$3 bilhões em um sistema que opera em até 112 municípios. A gente fala das PPPs, parceria público-privadas. Eu tenho um vídeo que eu falo especificamente disso, eu explico como funciona, o que isso tem de positivo para a companhia e ao mesmo tempo o que isso tem de negativo para a companhia. O primeiro que ela realizou foi no ano passado, comentário rápido e vale lembrar. Em todos eles, nos dois, o ágio foi excelente para a empresa. E como a companhia é uma companhia de crescimento lento, é um crescimento lento, porém constante, o resultado trimestral dela, apesar de uma alta no EBITDA, apesar de uma alta no lucro, não animou muito o mercado, tanto como, por exemplo, a cobrança ou agora no caso, a execução de R$3,6 bilhões frente à União. E aqui talvez a mensagem principal do vídeo. Eu não comentei e não trouxe a minha visão quando todo mundo estava trazendo. Porque a realidade é que esses R$3,6 bilhões já estão em fase de execução, ou seja, eles têm que ser pagos, eles já foram reconhecidos. Chegaram a haver cálculos quase 50% de dividend yield, caso a empresa resolva distribuir isso de maneira extraordinária. O ponto aqui é, esse alarde todo, para quem é sócio, ele não faz diferença. Para quem não é, ou para quem ainda está buscando, de fato, estruturar a sua estratégia própria, muito provavelmente essa pessoa foi chamada de atenção. A gente olha para uma companhia com valor de mercado abaixo de 8 bilhões e de uma só vez ela vai receber algo próximo de 4 bilhões, ou seja, ela vai ter em caixa, com o caixa que ela tem livre hoje, muito mais do que a metade do que o valor de mercado dela apenas em dinheiro. Isso, a princípio, não só parece como é uma ótima notícia. Porém, a gente fala de uma questão judicial, essa é a palavra que melhor descreve, e a previsão disso é para pelo menos 2026.
Qual que é o grande ponto? O sócio não se move por isso. Quem entra em uma companhia com base em dividendos extraordinários, ou como muitas perguntas que eu recebo, se vale a pena entrar em uma empresa antes de uma bonificação ou após uma bonificação, por exemplo. Esse não é o caminho correto. O caminho correto ele é muito mais simplista, ele não demanda esse tanto de energia e esse tanto de questionamentos. O sócio ele tem que buscar a empresa porque ela dá lucros constantes, porque sua receita cresce de maneira constante e porque ela não dá prejuízo. O comentário aqui e a minha opinião mesmo como sócio é para que vocês não se movimentem com base em não recorrentes, em fatores extraordinários. Ela é uma excelente empresa por si só, com ou sem essa dívida que ela cobra da União. Sanepar, que coberta por 9 casas ou 9 analistas, ela tem 8 recomendações para a neutra, 1 recomendação de venda e nenhuma recomendação de compra. Análise fundamentalista, lucros, lucros e mais lucros, tese essa de Peter Lynch. Comentário rápido e vale sempre lembrar, dentro das 6 categorias de Peter Lynch, ela é uma empresa de crescimento lento e que paga generosos e regulares dividendos. O investidor abre a DRE da empresa, maior histórico possível, e é visível a crescente de receita, é visível a crescente nos lucros e é visível que a empresa jamais deu prejuízo aos sócios. E eu nunca perco a oportunidade de comentar que a Sanepar, dentre as 485 empresas da Bolsa de Valores, ela tem a DRE mais constante e talvez mais bonita aos olhos do investidor. Quanto ao ROI, Return on Equity, tese essa de Warren Buffett, ela tem uma média histórica de 12,5% e o seu atual beira os 16%. Dividend Yield, tese essa de Benjamin Graham e Luiz Barsi Filho, ela tem uma média histórica de 6,5%, é um yield histórico considerável, nos mesmos patamares de Banco do Brasil e das melhores pagadoras de proventos da Bolsa de Valores inteira. Preço sobre lucro, tese essa de Robert Shiller, de regressão à média. Mesmo com essa recente alta de uma empresa que ficou no período de acumulação por aproximadamente uns 3 anos, ela ainda vem sendo negociada abaixo da sua média histórica, que é de quase 7 vezes. Isso acontece porque lucro sempre acompanha a cotação. Por mais que a cotação tenha subido mais de 10, 20%, o lucro da companhia nos últimos anos também cresceu da mesma maneira. Dívida líquida versus EBITDA, tese essa de Peter Lynch, ela tem uma média histórica muito baixa, apesar de ser estatal e apesar de estar num setor extremamente complicado. A gente vai falar da tese do setor, que é o setor de saneamento. Uma média histórica de 1,6 e o atual também 1,6. Preço teto, tese essa de Benjamin Graham e Luiz Barsi Filho, os dividendos da Sanepar sempre são crescentes. Em contrapartida, eu sempre sou muito cauteloso nas poucas empresas que eu calculo o preço teto, e a Sanepar é uma delas. É uma empresa de utilities, uma empresa ordinária, crescente e previsível. E mesmo que o indexador esteja bem menor nos últimos 2 anos, mesmo que o reajuste tenha sido feito na casa de 3%, por exemplo, caso a gente se utilize de um crescimento de 5%, por exemplo, e a gente se utilize de uma distribuição na casa de 0,31 ao invés de 0,3, quando a gente divide isso por 6%, que é o mínimo aceitável pelo Barsi em forma de remuneração das empresas que ele investe, a gente tem um preço teto de 5,25, muito em linha com o valor de negociação da companhia hoje. Preço justo, tese essa de Benjamin Graham. Preço justo e preço teto são teses diferentes com finalidades totalmente diferentes. A fórmula está aqui ao lado, você pode pausar o vídeo se você quiser. Pegamos 22,5, multiplicamos pelo Earnings Per Share, que é o LPA, 0,99, multiplicamos novamente pelo Business Value Per Share, que é o VPA, 6,28, extraímos a raiz quadrada e teremos um preço justo de quase R$12 para a companhia, mais de 100% o valor de negociação dela hoje. Gerenciamento de risco esse pessoal, individual e intransferível. Portanto, falamos da Sanepar, uma empresa de utilities do setor de saneamento, e ela obtém nota 4. Sempre lembrando que notas 3, 4 e 5 são boas, ótimas e excelentes empresas, respectivamente.
Os pontos positivos e negativos da companhia são de fácil entendimento. Ela é uma empresa previsível, pragmática, de crescimento lento, que apesar de ser estatal, e esse é o ponto negativo, ela tem sim uma boa gestão, uma dívida muito controlada, apesar de uma alta necessidade de capex da companhia. A gente fala de saneamento de uma grande cidade, de muitas outras da região, uma empresa que está lá hoje e provavelmente estará lá por muitos anos. Ponto negativo é a gestão, a possibilidade de privatização ou não vem sendo discutida, porém a linha de pensamento é a mesma desse não recorrente de 3,6 bilhões, desse imbróglio com a União. Isso são possibilidades. Vale o comentário que são possibilidades sim muito boas, porém a gente não pode se movimentar de ser sócio ou deixar de ser sócio porque ela vai ou não ser privatizada ou porque ela vai ou não receber do Estado ou de qualquer outra entidade. O sócio, ele tem que sempre olhar lá na frente. E uma análise fundamentalista, ela é extremamente vantajosa para a Sanepar. Aí falamos de numérica. O ponto é aquilo que eu sempre trago sobre regulamentação. Inclusive desde o ano passado eu trago muito sobre regulamentação das elétricas, um setor muito mal regulado. A gente viveu isso nos anos 2000, a gente viveu isso em 2014 e a gente já tem alguns indícios nada legais de que a gente está vivendo uma má regulamentação hoje em todas as agências reguladoras. Só para vocês terem ideia, isso está dentro da tese da Sanepar. Desde lá de trás, o BTG já enxergava ela como muito barata, sendo negociada a 0,5 vezes EVRAB. EVRAB leva em conta a base dos ativos regulatórios. Eu não levo EVRAB em consideração. Só para vocês terem uma ideia, a Sabesp hoje, que está muito mais adiantada em termos de privatização, o EVRAB dela não chega ainda próximo de uma vez. E o que alguns poucos sempre vão citar é a questão do risco regulatório. Só que se vocês observarem, isso sempre esteve dentro da tese de Sanepar e a gente fala de algo em torno de 21, 22. E de lá para cá, em 2022, a companhia cotada na casa dos R$3, ela subiu 72% até suas máximas. Para a cotação atual, a gente fala de uma alta de mais de 50%. Então, retornando aquilo que eu disse, riscos à parte e não recorrentes à parte, a gente não pode deixar de se movimentar por questões que a gente acha que são boas ou ruins. A gente tem que se movimentar com base em fundamentos. O risco sempre existiu e sempre vai existir. Quem não investiu na companhia deixou de ganhar dinheiro. E isso não é exclusividade do BTG. A gente fala de diversas casas que inclusive fazem previsões de queda de 14%, novamente citando privatização, novamente citando a questão de base de ativos regulatórios, o que implicaria uma alta de 60% na cotação atual. Comentário novamente, não se movam por isso. E dentro da minha tese para o saneamento, esgotamento do Paraná, caso você seja sócio da Sanepar e não saiba, ele está na casa de 75% a 80%. E a Sanepar vai buscar algo em torno de 90% até 2030. Ou seja, somente na região, eles ainda têm muita coisa que fazer, eles ainda têm muita coisa para crescer, para investir e para lucrar. Só que o cenário é pior ainda quando a gente expande a nível nacional. Abre aspas. Setor de saneamento terá mais 48 leilões nos próximos anos que vão atrair mais de 100 bilhões de reais. Os projetos podem atingir mais de 34 milhões de pessoas, e mesmo que BTG, Genial e XP sempre repitam a questão negativa dentro da tese da empresa, o que de fato tem que ser trazido, porém não pode ser um bloqueio para o investidor, mesmo com essa questão, a realidade é uma só. Saneamento, ele precisa obrigatoriamente continuar evoluindo, com alto capex ou não, e por isso a Sanepar tem essas parcerias público-privadas para se livrar um pouco desse capex, dar um alívio maior para o seu fluxo de caixa. Querendo ou não, saneamento talvez seja o setor mais depreciado que a gente tenha no Brasil, de todos. Não estou comparando com o setor elétrico, não estou comparando com o setor de transportes, não estou comparando com setor nenhum, estou comparando com todos. E as empresas que continuarem fazendo um bom trabalho, o que é o caso da Sanepar, o que é o caso da Copasa, elas tendem a continuar crescendo independente de marco de saneamento, independente de dificuldades, elas podem surfar caso elas tenham uma boa gestão, porque a caminhada para o saneamento é longa. Portanto, hoje falamos da Sanepar, uma ótima empresa, com muitos desafios pela frente, sim, é verdade, porém números são números e os dela são excelentes.
Deixa no comentário se são sócios da empresa ou se pretendem ser sócios da empresa. Nunca se esqueçam das 3 chaves do sucesso. Encontrem excelentes empresas a preços atrativos, com uma excelente gestão e nunca mais as vendam. Tranque as 7 chaves. O Valor Investing foi e ainda é a melhor maneira do investidor pequeno individual multiplicar o seu capital na bolsa de valores. Nos vemos no próximo vídeo e até lá.